Nesse vídeo, minha missão é te mostrar como a produção audiovisual na publicidade pode ser mais simples do que você imagina e mais fácil de orçamentar do que você pensa. Vou te revelar as oportunidades inexploradas no mercado da publicidade, que são extremamente lucrativas, e uma vez que você entender e descobrir essas oportunidades, você vai conseguir conquistar mais clientes, fazer orçamentos, sabendo quanto cobrar pelas coisas, aumentar seus contatos de profissionais que trabalham na área do audiovisual, vai descobrir como é fácil montar uma equipe de produção e, de quebra, vai aumentar consideravelmente os seus ganhos. E como eu valorizo muito o teu tempo, eu vou te explicar rapidamente para quem esse vídeo é destinado. Que se destina para os produtores que já estão trabalhando no mercado, mas querem ter maior domínio e conhecimento de todas as áreas envolvidas e processos do passo a passo de uma produção. É para você que é dono de uma produtora de vídeo e sente falta de ter o conhecimento de uma coordenação de produção e alguém capacitado para fazer orçamentos sem medos e falhas. Para você que quer entrar no mercado audiovisual, mas até o momento não sabe em que área trabalhar. Para você que quer criar esse departamento do audiovisual dentro da sua empresa e assim conseguir otimizar as verbas para suas campanhas. Para você que quer empreender e abrir a sua própria produtora de vídeo. Para você que trabalha em uma agência de publicidade, mas sente falta desse conhecimento no dia a dia do trabalho. Para você que acabou de se formar na área da comunicação social, publicidade e propaganda, por exemplo, e quer entrar no mercado do audiovisual. E por último, é para você que quer nadar de braçada nesse oceano azul a ser explorado, que eu vou explicar nesse vídeo. Então fica aqui comigo para você descobrir. Mas antes de eu te mostrar a estratégia e como isso é possível, eu vou te mostrar um vídeo muito rápido de uma aluna minha aqui de Portugal. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e eu sou produtora audiovisual. Mas eu hoje estou aqui para vos falar um bocadinho sobre a Vanessa. A Vanessa ensinou-me 85% daquilo que eu sei sobre produção audiovisual. Os outros 15% aprende-se com trabalho, com experiência, a acompanhar muitas produções e a produzir. E isto foi uma das coisas que ela também me ensinou. Eu, quando conheci a Vanessa, era uma miúda, acabada de sair da faculdade, que não tinha noção do que era o mercado de trabalho e muito menos o que era a produção audiovisual. E foi a Vanessa, com todo o seu conhecimento e paciência, que me ensinou e que me ajudou a crescer na minha carreira. A Vanessa, desde o início, mostrou-se sempre muito disponível para estar ao meu lado, para me ensinar tudo aquilo que ela sabia e para me ajudar a evoluir na minha carreira. E foi isso mesmo que aconteceu. A Vanessa ensinou-me todos os passos de uma produção, desde o início ao fim, levou-me a produções para eu acompanhar, para eu perceber como é que tudo funcionava. Ensinou-me que até o mais ínfimo detalhe nós temos que estar atentas e que não há problemas, só há soluções. Foi a Vanessa também que me ajudou a progredir na minha carreira. Foi através de indicação dela que eu, a seguir, fui trabalhar para um estúdio de som, onde tive durante muitos anos e, passado algum tempo, foi também ela que me ajudou quando eu quis dar um salto na minha carreira e aprender mais coisas. Hoje em dia sou produtora audiovisual, uma produtora que faz vídeos e que produz eventos e estou muito feliz. Todos os dias aplico os conhecimentos que a Vanessa me transmitiu logo no início. A Vanessa, para mim, é um modelo, é a pessoa que eu quero ser, é uma pessoa que eu olho quando preciso de uma fonte de inspiração. Realmente, eu aprendi tanto com ela, recorro muitas vezes à Vanessa, falo muitas vezes com ela quando tenho um problema, quando tenho um desafio, quando tenho uma dor de cabeça, eu ligo e eu sei que ela me vai ajudar. A verdade é que, passados estes anos todos, a Vanessa ficou minha amiga. Ela sempre me ajudou imenso e ainda hoje me ajuda. E eu sei que se tiver algum problema, é a ela que eu vou recorrer em primeiro lugar e que ela me vai ajudar. Por isso, obrigada, Vanessa, e um grande beijinho. Eu poderia colocar muito mais resultados de pessoas que eu já ajudei nesse mercado, mas o vídeo iria ficar longo e chato e eu não gravei esse vídeo para isso. E sim, para te mostrar as grandes oportunidades e as necessidades do mercado que está aí, oferecendo sem ter pessoas suficientemente capacitadas para agarrar essas oportunidades, para nadar de braçada nesse oceano. Para quem ainda não me conhece, prazer! Eu sou a Vanessa Nunes. Eu iniciei a minha carreira como produtora audiovisual em São Paulo, trabalhando em duas das maiores agências de publicidade do país. E lá eu comecei a perceber essa falha que já existia no mercado. Ainda cursando a faculdade de Publicidade e Propaganda, eu entrei como estagiária na minha primeira agência de publicidade,
sem nem saber que existia a função de um produtor audiovisual. E por incrível que pareça, entrei logo no departamento de produção. Como eu não sabia sequer que esse departamento existia, pois na faculdade não falam dessa área e só passavam pela rádio e televisão, não pela produção dos anúncios, eu me senti completamente perdida. E o pior, não tinha uma única pessoa que me explicasse como funcionava. Como um mapa mental do processo todo mesmo, sabe? E não é porque eu era estagiária, não. É porque não tinha mesmo ninguém com esse conhecimento que eu tenho hoje para me ensinar na altura como eu quero te ensinar. E foi por isso que eu comecei a estudar todos os departamentos e profissionais que eram envolvidos em uma campanha publicitária. Batendo muito a cabeça e perguntando tudo para todo mundo, eu comecei a entender o que era necessário para se destacar nesse mercado. Selecionar os profissionais certos para trabalhar nas campanhas e fazer uma produção bem feita e sem falhas. Afinal, eu era estagiária, queria ser promovida e eu ganhava zero. Comia pão com mortadela todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para muito mais. E é claro que eu sabia que era um mercado que pagava e paga muito bem até hoje. E eu queria degustar dessa fatia do bolo. Afinal, eu já estava cansada de comer pão com mortadela. Foi então que eu tive a oportunidade de vir trabalhar na maior agência de publicidade em Portugal em 2011. E finalmente eu não estava mais comendo só a fatia do bolo, e sim o bolo inteiro. A estratégia que eu tracei de alguns anos atrás e a fome de querer conhecer todas as áreas da publicidade foram as ferramentas certas para eu chegar onde eu cheguei, ganhando bem e tendo a qualidade de vida que eu sempre sonhei. Não é novidade que o mercado da publicidade é um mercado que se paga muito bem e é um dos mercados que mais cresce nos dias atuais, principalmente no mundo digital. E quando eu digo que é um mercado em crescimento, é porque cada dia mais as empresas precisam criar campanhas publicitárias, e eu falo desde grandes marcas do mercado até a marca da tiazinha da pizza do bairro. Isso porque praticamente todas as empresas ou marcas estão no digital e é a grande oportunidade do mercado atual. Antigamente, anunciar era caro e mesmo assim, a publicidade sempre foi um mercado em grande ascensão. E para te mostrar como essas oportunidades são reais, eu vou compartilhar algumas informações que eu acredito serem pertinentes nesse momento. Você sabe quantas empresas que vendem um produto ou serviço existem no Brasil? Existem 20.798.291 empresas ativas no Brasil, incluindo matrizes, filiais e microempreendedores individuais. Destas, 93,5% são microempresas ou empresas de pequeno porte, da fonte agenciagov.com.br. Essas empresas precisam anunciar de alguma forma. E segundo o Sebrae, existem 36.103 empresas especializadas em agência de publicidade. E segundo esses dados, eu te garanto que a maior parte dessas empresas não tem contrato com agências de publicidade. Só aqui dá para você ver a oportunidade de negócio na produção audiovisual dentro da publicidade. No primeiro semestre de 2023, que foi quando saiu os últimos dados, só a publicidade no digital movimentou 16 bilhões de reais. Segundo, isto é dinheiro. Todas as grandes marcas, médias ou pequenas marcas, precisam anunciar. Qual é o maior problema desse mercado audiovisual? É encontrar produtores audiovisuais não só capacitados, mas profissionais que conhecem com a palma da mão a dinâmica de uma produção. E não só produtores audiovisuais que sabem prospectar um cliente diretamente, que sabem fazer um orçamento, explicar e vender esse orçamento ao cliente, que sabe negociar, pensar de forma estratégica para construir, montar a sua equipe de produção dentro do budget do cliente, que sabe negociar os melhores valores com os profissionais da área do audiovisual e, principalmente, que sabe fazer essa gestão de produção com maestria. E olha, está difícil encontrar esses profissionais capacitados no mercado. E por isso vou citar aqui alguns dos grandes erros desses profissionais. Em primeiro lugar, hoje em dia, vemos muitos profissionais despreparados aceitando qualquer tipo de trabalho nessa área, sem saber o que fazer de fato para fazer uma produção correta. E segundo, que para pegar um trabalho, o fato de não saber quanto cobrar e orçamentar, cobra qualquer valor super baixo dos valores praticados no mercado, que para além de não cobrir seus gastos, muitas vezes faz com que a produção fique muito aquém do esperado e ainda queima o mercado com valores de banana.
Em terceiro, ficam completamente perdidos quando precisam montar uma equipe de produção ou fazer uma apresentação ao cliente, ou como prospectar clientes. E o pior, e em quarto lugar, como abordar e vender um orçamento de produção. E em quinto, empresas que decidem fazer por conta própria seus anúncios sem nem saber como é que se faz, acreditando que é só encontrar uma pessoa que filma e uma que edita e está feito. Isso tudo gera muito descontentamento no cliente e no resultado final, pois reflete em não vendas do seu produto. Isso desgasta e só estraga o mercado. Agora, você sabendo o passo a passo de uma produção, sabendo quanto cobrar pelo seu trabalho e fazer um orçamento de forma a deixar tudo bem claro ao cliente do que é necessário ter no orçamento para aquele projeto em específico, quais os profissionais necessários para montar a equipe e o porquê daqueles valores apresentados, é mais garantido que não só o sucesso de uma parceria com o cliente, como da garantia de um resultado excelente. Sabendo montar um cronograma, alinhar expectativas de todos os profissionais envolvidos e saber coordenar toda a produção, não só te faz se destacar nesse mercado, como te faz ganhar mais clientes e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. E para te ajudar a entender melhor, eu quero te mostrar um exemplo na prática de uma das minhas ferramentas que faz parte do meu método, que é o início, o básico, onde as pessoas têm a maior dificuldade, que é o orçamentar um briefing recebido do cliente. Então, como eu disse, muito brevemente, vou explicar aqui bem do início, quando a gente recebe um briefing, como que a gente identifica os principais itens que precisam ser orçamentados. Então, aqui eu vou partilhar um briefing real que eu recebi. Como é óbvio, eu fiz algumas alterações, né, do script por questão de confidencialidade com a marca. Então, eu fiz aqui uns pequenos ajustes, mas não interfere de eu ajudar aqui e conseguir explicar como é que a gente identifica o que é necessário contemplar num orçamento, até mesmo para depois você conseguir vender esse orçamento ao cliente. Então, vamos lá. Aqui é um briefing dos Correios, certo? Aqui tem a data. Geralmente o briefing vem assim. E se não vier, nós temos que pedir para o cliente que venha dessa forma. Muitas vezes também, quando o cliente é pequeno, o briefing vem no corpo do e-mail. Mas é importante começar a educar o cliente a enviar um briefing dessa forma, que tenha tudo detalhado e você vai entender o porquê. Então, nós temos aqui o objetivo, né, do produto, que nesse caso é o reposicionamento da marca, mas poderia ser para vender algum produto dos Correios, por exemplo. Aqui nesse caso é o reposicionamento mesmo da marca. Então, nós temos aqui os direitos de utilização, que é o web, né, internet e televisão, e as versões e duração. Isso é muito importante, a gente ter isso bem claro no briefing, e se não tiver, liga para o cliente e faz essa pergunta, porque isso conta muito nos índices, e nós vamos chegar lá, quando você for apresentar, quando você for orçamentar. É muito importante ter essas informações. Então, aqui nós temos um filme de duração de 60 segundos, mais 3 versões de 60 e mais uma versão de 30. E aqui é muito importante aqui já é uma pegadinha, que é bacana já mostrar isso para você ver como é importante saber identificar tudo que é necessário orçamentar no briefing. Então, nós temos uma versão de 60, aqui está 3 versões de 60. Essas 3 versões são derivações dessa primeira versão de 60 ou são 3 versões completamente diferentes? Se são completamente diferentes, nós temos que considerar que são mais tempo de filmagem, mais tempo de edição, direitos de utilização de imagem de atores e locutores. Então, tudo isso tem que contemplar. Por isso que é muito importante estar isso definido. E essa versão de 30 é uma versão nova de planos novos ou é uma redução da versão de 60? Então, uma vez esclarecido, nós vamos aqui para o script, né, que é uma breve apresentação do que a marca pretende fazer com esse filme, com essa campanha, que apesar do papel crescente das encomendas do negócio nas empresas, no imaginário dos brasileiros, Correios ainda são sinônimos de carta. Então aqui é uma breve apresentaçãozinha de como a marca é vista no mercado, por isso os Correios têm uma nova assinatura, a dedicação, isso eu inventei, gente, não é isso. A dedicação faz parte do nosso dia a dia. Uma assinatura que diz que os Correios entregam essa campanha e vai apresentar um novo posicionamento dos Correios aos brasileiros. Então, aqui é um breve descritivo do que
a marca pretende fazer com essa campanha, com esse filme. Isso ajuda você a perceber é, o que é necessário também e perceber o briefing mesmo da marca, o que eles querem, qual que é o objetivo final, né, dessa campanha. Aí nós temos aqui a descrição, que é para comunicar um novo reposicionamento de forma original, relevante, sei que. Então vamos juntar um chefe de cozinha famoso, nesse caso eu inventei aqui o nome, um chefe Tomás, abrir um restaurante no meio do nada, com coisas de todo mundo, entregues pelos correios, para contar uma história. Idealizamos 3 tipos de conteúdos diferentes. Um filme grande, aqui tá a apresentação. Um filme grande, de apresentação do conceito, 3 filmes mais documentais. Tá vendo? Que aqui agora já tá explicando aquelas versões lá em cima, para viver online e um filme pequeno de recall, promoção de restaurante. Então aqui, nesse briefing de exemplo, nós temos todos filmes distintos, porque é um filme versão 60 institucional, para o reposicionamento da marca, depois nós temos 3 filmes mais documentários, ok? E depois nós temos um outro pequeno filme de recall, promoção de restaurantes. Então aqui ajuda a perceber que em um dia de filmagem você não vai conseguir fazer isso tudo. Pelo menos aqui já são 2 dias de filmagem. E se temos 2 dias de filmagem, são 2 dias a mais que nós temos que considerar toda a equipe de produção. Por isso que é tão importante a gente saber quais as versões que o cliente vai utilizar, a secundagem e quais são as finalidades delas, se elas são diferentes, se elas usam o mesmo plano, se ela é uma redução. Aqui tá claro que são 3 diferentes. Então, o filme de lançamento aí explica um bocadinho de cada um, que é o filme de lançamento, vai mostrar o chefe Tomás chegando a um espaço abandonado no meio do nada, ele vai pegar no celular e começar a fazer as encomendas, aos poucos vai recebendo as encomendas, entregues, claro, pelos correios. Então aqui faz um breve descritivo, tem uma nota importante, manter o mesmo decor de filmagem para todos os 5 filmes, reduções e variações, isso é um ponto importante para considerar depois no orçamento, porque se nós temos 5 filmes no mesmo decor, já economiza aqui tempo e dinheiro. Depois os scripts anexo. Aqui não tem um script, senão a aula ia ficar muito longa aqui e eu acho que não é o momento. Aí depois tem o descritivo da imagem. Isso é muito importante. O filme deve ter um registro quase documental e que não se trata apenas de mais um filme publicitário. Dito isso, deve ser bonito, inspirador, esteticamente irrepreensível, com uma linguagem mais cinematográfica do que publicitário. E o estilo de fotografia, devemos ter uma fotografia quente, policromática, luminosa, próxima ao natural. Isso é muito importante porque aqui nós sabemos que a fotografia, o estilo da fotografia é uma coisa muito específica e nós vamos identificar o melhor diretor de fotografia que se enquadra com esse perfil. Todos conseguem fazer, a maioria consegue fazer qualquer tipo de iluminação, mas alguns gostam e tem mais aquele perfil de trabalhar com certas imagens mais cinematograficamente, um mais documentário, um mais publicitário. Então, isso também é muito importante, ter esses detalhes todos no briefing, ou seja, o estilo de fotografia da imagem. Depois nós falamos aqui um bocadinho do cenário, depois temos os modelos e atores, ou seja, tem que contemplar um personagem, um ator ou um modelo, né, para passar pelo chefe, e depois eu tenho que é um funcionário dos Correios que faz a entrega nesse lugar isolado. Então, aqui nós temos que contemplar 2 atores, um que vai ser o chefe e um que vai ser o funcionário dos Correios. Aqui muito importante o guarda-roupa, o chefe vai estar usando uma roupa descontraída, uma roupa de chefe de cozinha, né? E o funcionário vai estar vestido com uniformes do correio. Isso é muito importante também a nível de orçamento, porque no guarda-roupa você vai contemplar uma roupa para o chefe de cozinha, mas o correio tem uma roupa específica. O cliente vai fornecer ou vocês vão ter que produzir? Porque se tiver que produzir, isso tem que ser contemplado no orçamento. Agora, se o cliente vai fornecer, é um custo a menos que você vai incluir no orçamento. Depois, o restante do casting deve estar de acordo com a história. Funcionários com o uniforme do restaurante, convidados vestidos normalmente, casual arrumadinho. Aqui é a figuração. E aqui é muito importante, quando você recebe o briefing, essa quantidade de figuração não é o cliente que vai definir. Quem vai definir isso é o diretor. Como dizemos aqui em Portugal, é o realizador. É ele que, no seu tratamento de imagem, quando for apresentar o orçamento junto com o treatment ou o tratamento, que ele vai identificar quantas pessoas mais ou menos vai ser necessário estar no restaurante, quantos funcionários precisam estar no restaurante. Então, isso tudo é uma leitura feita pelo diretor, mas isso é importante já estar muito bem alinhado com o cliente depois. Mas vamos lá que
É muita coisa, eu quero passar tudo em pouco tempo. Então, nós temos os formatos aqui novamente, falando. Isso é um briefing muito completo, gente. Por norma, não vem assim. Mas eu preferi explicar um briefing completo para vocês conseguirem perceber a importância de ter o máximo de informação possível dentro do briefing. E aqui ele fala um bocadinho dos adereços, que é necessário para compor o cenário. Beber um bocadinho de água. Depois aqui fala um pouquinho do pack shot, que é como é que vai ser a animação do pack shot, que vai ser criado, se é algo que tenha o logo da marca, vai ser em 2D, vai ser em 3D, vai ser só um lettering. Isso é muito importante a nível de orçamento, porque se for, por exemplo, um motion graphic simples, você só contrata as horas de um motion graphic. Agora, se for uma animação mais elaborada, que envolve 3D, você já tem que botar aqui uma pessoa que faça um 3D. Então, isso é importante também estar definido com o cliente, qual é a perspectiva do cliente em relação ao pack shot, para passar para o diretor, o realizador, e ele também dá os seus inputs, as suas sugestões. Depois nós temos o logo, assinatura, som, voz de companhia, né, que é o locutor, então nós temos que considerar, isso é importante vir do cliente, o que o cliente prefere, se é uma voz feminina, se é uma voz masculina, e depois isso no casting a gente consegue no casting a gente consegue identificar o que fica melhor, né? Depois temos a música, que é o tema da campanha, se é uma música original de raiz, se vai ser uma música de arquivo. Quando eu aconselho sempre quando é uma campanha de reposicionamento de marca, ser uma música original de raiz, que é uma música própria da marca, ou que ela passe a usar. Então, isso a nível de orçamento eleva um pouquinho mais o custo, porque uma música original de raiz é bem mais cara do que uma música de ficheiro, né? Uma música de banco de músicas. Então, é uma coisa importante deixar claro isso pro cliente, porque você não pode colocar no orçamento uma música de arquivo e depois lá na frente o cliente fala assim, afinal eu quero uma música de raiz. Não está contemplado, vai envolver custos extras e geralmente os clientes não gostam de pagar custos extras. Então, e temos a data prevista de entrega, que isso vai te ajudar a coordenar o seu cronograma de produção. Aqui eu coloquei um mês. Um mês a gente vai com sorte, porque geralmente... Então, aqui eu passei muito rapidamente sobre um briefing mais completo, que um briefing mais completo te ajuda a perceber a quantidade de informações. Aqui, o que faltou é o script, né? Final de o que vai contemplar em cada filme. E é em cima desse script que você vai sentar com o diretor, com o realizador, junto com o diretor de fotografia e montar o tratamento, que é a visão do diretor sobre essa campanha. E é depois dessa visão do diretor e do diretor de fotografia, ou como dizemos cá em Portugal, do realizador e do diretor de fotografia, é que você vai fechar todas as suas informações e avançar para o orçamento. Mas aqui já te deu uma base de que, para o mesmo decor, aqui pelo menos são 2, 3 dias de filmagem, e nesses 2, 3 dias de filmagem, você tem a sua equipe fixa lá. Só que tem algumas pessoas, alguns profissionais da equipe que não são só esses 2, 3 dias. Por exemplo, o diretor e o diretor de fotografia tem que fazer uma reperagem técnica. Nós depois temos o pré-light antes da filmagem, que é checar toda a iluminação, o ambiente, o decor, ver se está tudo funcionando corretamente. Nós temos um trabalho do guarda-roupa que envolve aqui pelo menos 5 dias de trabalho, né? E depois que tem mais os 3 dias da filmagem. Eu estou dando aqui exemplos. Mas para você perceber que como é importante, depois da conversa, de tudo estar alinhado com o diretor, o realizador e o diretor de fotografia, que você consegue orçamentar, até porque é o diretor de fotografia também que vai recomendar que tipo de equipamento que ele precisa, de luz, de câmera. Isso é muito importante, e isso para você também contemplar no orçamento o aluguel do equipamento. Por isso que eu digo que é muito importante depois do tratamento, do treatment, você fechar tudo e aí sim você consegue fazer esse orçamento e pensando sempre em quantos dias cada profissional vai precisar estar dentro desse projeto ou envolvido nesse projeto. Depois tem a pós-produção, que é
o estúdio de som para gravar a locução, para fazer a sonorização. Dependendo se for uma música de arquivo, você tem que escolher um estúdio de som que tenha um músico interno para compor essa música, isso é muito importante. Depois dessa parte, você tem a parte da locução, direito de utilização de imagem dos atores, tem que fazer o casting. Então, tem todo um processo de pré-produção, antes da produção, que tem que estar contemplado no orçamento, para não ocorrer imprevistos. E pronto, eu acho que é isso. Expliquei muito rapidamente para não o vídeo não ficar muito longo. Eu passei aqui por algumas etapas, mas tem coisas muito mais também importantes de falar. Mas vamos dar continuidade ao vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, muito longo. E eu acho que o principal ponto aqui, eu já dei aqui um exemplo de uma aula, e eu acho que se você já aplicar isso que eu já expliquei aqui, já tem uma grande possibilidade de correr tudo bem no seu orçamento. E vamos continuar. Ao longo dos meus 18 anos de carreira, credo, parece que eu sou tão velha. Olha, eu conheci alguns produtores audiovisuais que desistiram ou migraram suas carreiras para outras áreas. E sabe por quê? Porque não faziam o básico do feijão com arroz que um produtor tem que fazer. Ou seja, não faziam o mínimo que era necessário para uma produção ser bem feita, sem estresse e sem falhas. E olha, não era má vontade não, era falta de informação e conhecimento mesmo. E foi por isso que muitos ou desistiram ou migraram de carreira. Agora você consegue perceber o porquê do mercado está com uma enorme demanda e pouca oferta? São mesmo poucos e bons produtores no mercado audiovisual. E sabe por que o mercado está tão necessitado? Porque os clientes estão cada vez mais exigentes. Porque a concorrência entre as marcas e empresas é grande. Antigamente, a maior concorrência entre as marcas estava nos anúncios de TV e precisava ser muito grande para anunciar, pois era muito caro e é caro até hoje. Mas o digital está aí, abrindo portas para todos que querem anunciar suas marcas ou seus produtos. A maior dificuldade desses clientes é encontrar profissionais capacitados na área do audiovisual e é aí que está o oceano azul do audiovisual, que você pode nadar de braçada. Quando eu digo encontrar quem trabalha nessa área, não me refiro àquela pessoa que sabe operar uma câmera e editar um pouquinho, ou aquele fotógrafo que também se desenrasca na filmagem, não desmerecendo de forma alguma esses profissionais tão importantes no audiovisual. Mas não dessa forma, pois existem processos que só um produtor sabe, conhece bem e consegue arrumar todas as melhores soluções para o cliente dentro da verba disponível para o projeto. Por isso, cada vez mais vemos clientes insatisfeitos com o resultado final ou vídeos que mais servem para a criação de memes e diversão do que para vendas. Agora, voltando ao porquê do Oceano Azul no audiovisual. É exatamente sobre a importância de se ter um produtor audiovisual produzindo essas campanhas. Coisas que os clientes desconhecem sobre esse papel do produtor, até porque são poucos em um mercado tão grande. Você consegue perceber agora que você pode nadar de braçada sem se afogar nesse oceano azul que está à sua frente para ser explorado? Como o próprio ditado diz, quem chega primeiro bebe água limpa. E esse também foi um dos principais motivos que me fizeram ter a vontade de ensinar e ajudar as pessoas a trabalharem nesse mercado. Até porque eu percebi que produtores audiovisuais são poucos, poucos e bons, é claro. E sabe como eu também percebi isso? Ao receber ligações de pessoas do mercado audiovisual a me pedirem indicações de produtores, pois precisavam e não encontravam no mercado. E não digo só em Portugal, amigos do mercado do Brasil também. E isso acontece até hoje. Sempre que alguém me liga e me pede uma recomendação de algum produtor, me custa dizer que não conheço e que, infelizmente, os poucos que eu conheço ou estão ocupados com trabalhos como freelancer ou estão trabalhando como CLT em alguma empresa. Outro grande motivo que me fez ter a vontade de ensinar foi o fato de eu sempre ter que explicar as etapas de produção, mesmo para os meus colegas de profissão ou clientes. Os clientes eu até entendo. E eu sempre pensava, como é que essa galera que trabalha no audiovisual, na publicidade, não sabe direito como funciona uma produção e suas etapas? Mas nunca pensei de forma depreciativa. Pelo contrário, sempre pensei, olha que legal, vou ensinar mais uma pessoa. Agora, vendo a necessidade do mercado e as grandes oportunidades que estão aí de bandeja na sua cara, resolvi compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você. Quando eu pensei em compartilhar meu conhecimento para ajudar as pessoas a entrarem nesse mercado do audiovisual,
ou se destacarem foi justamente pela necessidade que eu percebi que o mercado está pedindo e pela quantidade de oportunidades que o mercado está oferecendo. É muito fácil de perceber que a publicidade é altamente dinâmica. Por dia saem milhões de anúncios e campanhas no ar. É um mercado que está sedento por produções audiovisuais. E é claro, é uma área que se ganha muito bem, que ao trabalhar com marcas até mesmo de médio porte, por exemplo, já se consegue ganhar muito bem. Afinal, é o produtor que coordena tudo e gerencia também o dinheiro do cliente. É natural que seja um mercado muito lucrativo. Para ser um produtor audiovisual, não precisa ser formado em publicidade, propaganda ou marketing. Não precisa ser sequer formado em uma área de comunicação. Também não precisa ser funcionário de uma agência de publicidade, mas pode ser, se quiser. Ou trabalhar em uma produtora de vídeo, o que também pode trabalhar, se quiser. Mas é aqui que está a magia do negócio. Eu quero te ensinar como e onde prospectar clientes, vender projetos de produção audiovisual, precificar seu trabalho, fazer, explicar e vender o orçamento ao cliente, estruturar a equipe de produção, encontrar esses profissionais no mercado e organizar toda a parte da pré-produção, produção e pós-produção até a entrega final nos canais de comunicação e, de quebra, como fidelizar seu cliente e todos os profissionais envolvidos. Porque não é só saber o que fazer, mas também como fazer e quando fazer. Agora eu vou te apresentar o método GPA, que é baseado nos 3 P's do audiovisual: a pré-produção, a produção e a pós-produção, que é dividido em 4 macroetapas. Mas antes que você se pergunte o que é GPA, eu explico. É uma metodologia baseada em um GPS mesmo, o GPS do produtor audiovisual, que vai te ajudar a entrar nesse mercado e a conquistar seus clientes diretamente e mostrar para eles a importância de se trabalhar com você e o quanto você vai agregar no projeto dele. A primeira macroetapa da metodologia GPA é a conexão. Nela você vai aprender a prospectar um cliente, pedir e analisar um briefing, fazer um orçamento tanto interno para você e a sua equipe, como externo para o cliente. Sim, são orçamentos diferentes. E te guiar no processo inicial de uma produção, seja ela qual for. Filme, spot de rádio, animação 3D, fotografia, ilustração e por aí vai. Vai aprender a trabalhar com os documentos necessários nessa fase, como por exemplo, planilhas de orçamentos internos e externos, exemplos de contrato com fornecedores, seja a equipe técnica de produção, atores, modelos e locutores, e a reunir todas as informações necessárias para iniciar a produção. A segunda macro etapa é a sequência da pré-produção. Aqui você vai aprender a fechar a equipe de produção dentro do orçamento que foi aprovado pelo cliente, se for o caso, como negociar e contratar celebridades, locutores ou atores e modelos, como realizar reuniões de pré-produção mais focadas no objetivo final do anúncio, como fazer essas apresentações de pré-produção ao cliente, sair dessas reuniões com o cliente e depois com a equipe de produção com tudo alinhado, fechado e aprovado, como montar um cronograma de produção e como preparar e organizar toda a equipe e, por fim, como montar uma folha de serviço ou rodagem, como se diz no mercado. Isso tudo garante que a produção ocorra sem falhas. A terceira macroetapa é a maestria da produção. Nessa fase é onde a magia acontece, onde todo o trabalho realizado até o momento e a ideia criativa sai do papel e ganha vida. Aqui, todos os esforços da pré-produção se materializam. É a fase onde você, como produtor, tem que coordenar e estar atento a tudo o que acontece nesse momento, pois é aqui que não pode haver falhas. É como se você fosse um maestro de uma orquestra, você coordena e conduz tudo. E por último, a quarta macroetapa, a eficiência da pós-produção. Tão importante quanto essa fase é o momento onde finalizamos a edição de tudo que foi captado com aprovações intermédias do cliente e é o momento de fazermos a sonorização, gravação de locução, correção de cor, mais conhecida como color grade, e depois de tudo aprovado pelo cliente, finalizamos os ficheiros com os formatos necessários para entrega nos canais de comunicação. Com a metodologia do GPA, que segue rigorosamente os 3 P's do audiovisual, você terá um guia claro e detalhado de como conduzir uma produção audiovisual de sucesso, garantindo resultados excepcionais para você e seus clientes. A metodologia do GPA literalmente pega na sua mão e te mostra o passo a passo de uma produção.
não te deixa falhar em nenhuma parte do processo. Como eu já te disse, eu valorizo muito o teu tempo e eu tentei ensinar o máximo que eu consegui para esse vídeo não ficar muito longo. Se você já aplicar pelo menos o que eu ensinei nesse vídeo, que é o início do processo de uma produção, você já vai ter bons resultados em seus projetos. A minha missão era justamente te mostrar que quando se domina o passo a passo da produção, tudo fica mais fácil e, consequentemente, elimina erros e falhas. Eu costumo dizer que um produtor audiovisual seria como o coração de um corpo humano. O coração bombeia o sangue para alimentar todos os órgãos do corpo e manter uma pessoa viva. Assim é um produtor. Ele coordena todos os profissionais e áreas envolvidas para dar vida a uma campanha publicitária. Parece um pouco complexo, mas ao mesmo tempo é simples, é só seguir a metodologia do GPA. Eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonada pela minha profissão e sempre fui. Trabalhar na publicidade abriu portas para o maior sonho da minha vida, que era morar em outro país, mas continuar trabalhando na minha área e ganhando muito bem. Quem me conhece sabe, meus olhos brilham quando eu vou para uma filmagem, quando eu faço uma produção e depois eu vejo a campanha no ar, quando eu converso com pessoas que são apenas curiosas para saber sobre os bastidores de uma produção. Esse foi o meu sonho. O seu pode ser muitos outros, como ter uma carreira nessa área, trabalhar no mercado da publicidade, ter um bom salário, oportunidades de ganhar mais dinheiro como freelancer, empreender no audiovisual, pode ser tantas coisas que a produção na publicidade pode te abrir as portas ou pode oferecer para a tua empresa, caso você tenha uma. O que eu posso te dizer com clareza é que esse mercado paga-se muito bem, te dá oportunidades que muitas outras profissões não te dá. E eu não digo só financeiramente, para além de te dar dias de trabalhos completamente diferentes um do outro, pois nunca nenhum projeto é igual ao outro. Dito isso tudo, a metodologia GPA não é um curso normal, é uma formação, uma possibilidade de carreira de profissão. E pode parecer clichê, mas o dinheiro mais bem investido é em conhecimento. E melhor ainda, aquele conhecimento que te dá um retorno, seja pessoal ou financeiro. Toda essa formação de carreira que te dá o acesso imediato ao curso online por um ano, com garantia absurda de 30 dias ou seu dinheiro de volta, e nem quero saber o motivo. Se não gostar ou não achar que é para você ou simplesmente se arrepender, pode solicitar o reembolso sem problema. Tem também o acesso diário ao suporte pelo WhatsApp. Aulas ao vivo via Zoom uma vez por semana para tirar dúvidas. Pode aproveitar esse momento para perguntar o que quiser, que eu vou estar lá para responder e tirar suas dúvidas. E aulas uma vez por mês a um pequeno grupo que já esteja colocando as ações em prática. E não se esqueça, eu tenho as portas abertas do direct do Instagram e suporte do WhatsApp para te ajudar sempre que precisar. Como eu costumo dizer, produção é solução. Clique no link abaixo e descubra como o método GPA pode facilitar e transformar a sua vida como transformou a minha.